Olha só que texto poderoso de Isaías. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Fala comigo assim: a unção, ela quebra o jugo. Vamos ler juntos? Volta o versículo, fazendo um favor. E acontecerá, fala comigo, 1, 2, 3 e... Então quem vai quebrar o jugo é a unção de Deus. Você pode dar um aleluia. E essa unção está nesse lugar hoje para abençoar a sua vida e você que está na sua casa. Aplauda esse nome e você pode assentar-se. Irmãos, poder da unção. O que é uma unção? A unção de Deus na nossa vida é a capacitação de Deus para o servir. A unção é a capacitação de Deus para que a gente possa o servir. É Deus capacitando uma pessoa, é Deus trazendo a essa pessoa uma direção e um caminho. A unção nos santifica e a unção é derramar óleo sobre uma pessoa. E eu quero dizer para você que existe no céu agora, um jarro de óleo cheio derramando sobre a sua cabeça, para que você saia daqui renovado nas suas forças. De vez em quando, algumas portas lá em casa começam a ranger. É só na minha ou na sua também? E aquilo incomoda, sim ou não? Como que você resolve, Thelma e seu marido Alexandre, um ranger de portas? Um óleo. Se tiver o óleo Singer, melhor ainda. Se não tiver o óleo Singer, você pode pegar um WD-40, sim ou não? E espirrar ali, a dobradiça fica macia, macia, e você alcança o seu objetivo. Mas se não tiver um WD, se não tiver um desengripante, né, que fala, se não tiver um óleo Singer, mas você for lá, Lucilena, e pegar uma colher de óleo de cozinha, óleo de soja, óleo da lata, e você for ali na dobra, você entendeu? E colocar ali aquele óleo, e abrir e fechar, funciona? Funciona. Porque o óleo faz com que barulhos que não são necessários que ouçamos parem de acontecer. A unção, ela é óleo derramado sobre uma pessoa. Pessoas no passado se untavam por 2 motivos: beleza e higiene. Então a pessoa passava óleo nela para ficar bonita e para também ter higiene. Lembra da rainha Esther? Ela ficou 1 ano tomando banho de óleos aromáticos para se apresentar para o rei. Ela se preparou para aquele momento, para chegar diante do rei e se apresentar. Então a unção, ela traz beleza e higiene. E agora vamos trazer para a nossa Bíblia. A unção de Deus vai trazer para você limpeza, santidade, santificação, perdão dos pecados, e você ficará bonito. Você pode ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Então a unção, ela faz higiene e ela traz beleza. Também se ungir a pessoa para dar honra ao convidado. Jesus chega numa casa e ninguém o unge, ninguém beija, ninguém lava os pés dele. Hoje no culto das 10h30, quando nós estávamos aqui, uma equipe de mulheres foi ali no escritório e lavou e ungiu o pé da pastora em sinal de honra. Ninguém viu, só quem estava na sala participou e viu. Mas Deus se agrada dessas atitudes. E aí quando nós ouvimos, quando Jesus entra numa casa, ninguém o beija, ninguém dá óleo para ele, ninguém o unge, ninguém dá honra a ele. Mas uma mulher vem com um nardo puro dentro de um vidro de alabastro e derrama aos pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Coisa linda. Aquela mulher estava dando a honra que Jesus não tinha recebido. Então, se ungia para dar honra, se ungia para mostrar felicidade. Pessoas felizes são pessoas ungidas. Ou ungidas são pessoas felizes. Quem lembra aqui, quando os antigos, minha avó falava assim para mim assim: nossa, como fulano está bonito, ele está até lustroso. Quem já ouviu essa frase?
Deixa eu ver quem ouviu. Já ouviu? Evandro, você ouviu essa frase? Evandro, você é novo. Não é? Que está até lustroso, está brilhando o rosto da pessoa. Irmãos, se alguém falar para você hoje que você está lustroso, quem não vai gostar, levanta a sua mão. Porque lustroso é sinal de você estar um pouquinho mais... Entendeu? Não é? Então, ungia para mostrar felicidade. E também, agora segura essa, porque isso é profético. Se ungia para dar fim a um luto. E eu estou dizendo para você que a unção de Deus hoje, nesse lugar, vai tirar a morte das nossas vidas. Se você está enlutado por alguma situação, hoje é tempo de você ser renovado. Você pode dar um glória a Deus por isso. Um casal. Ambos viveram casamentos frustrados. Ambos viveram um casamento frustrado. Ele viveu um e ela viveu outro. E de repente ambos se juntaram e passaram a ser marido e mulher. Eles se casaram. E são crentes. E procuraram o pastor. Para falar com o pastor, porque a vida deles estava muito enrolada. Embora ambos fossem vítimas de uma situação, eles juntos agora estavam vivendo uma vida travada. E o pastor deu a seguinte orientação a eles. Tem muita coisa que lembra o passado na casa de vocês? Tem algumas coisas. Vocês não podem se desfazer destas coisas que um dia pertenceu a alguém que foi com você, ou você foi com ela? Ele falou, mas não tem muita coisa assim para que eu possa me desfazer. Mas então, desfaça. Desfaça. E os dois foram para casa com aquilo na cabeça, porque embora eles estavam numa nova vida, eles estavam presos a alguma coisa do passado. Aí eles chegaram em casa e começaram a desfazer de roupas, ou desfazer de situações, ou de fotos, ou de papéis, ou de coisas parecidas assim. Irmãos, você já se desfez de coisa na sua casa? Semana eu fui mexer numa gaveta, deu um saco preto assim, uma gaveta. E eles começaram a encher um saco preto de coisas que eram lembranças da vida antiga. Aí eles perceberam que era muita coisa. E eles chamaram uma caçamba de entulho. E colocaram a caçamba de entulho na rua. E foram jogando na caçamba. Aí eles tiveram que chamar outra caçamba. Eles deram uma caçamba e meia de coisas que eles tinham lembranças da vida antiga deles. A unção põe um fim no luto. Davi estava lá muito triste, e orando, e jejuando, e não comendo, e vestindo saco. E de repente Davi escuta um burburinho ali perto dele, que o menino por qual ele jejuava acabara de morrer. E Jesus e Davi fala assim, morreu o menino. E todo mundo preocupado em dizer para Davi que o menino tinha morrido, porque qual seria a posição de Davi agora? Porque se o menino estava vivo, ele comia, ele não comia, não bebia, e agora com o menino morto, qual seria a posição? Quando ele escuta falar, ele diz assim, o menino morreu? Morreu. Porque Davi tem um menino que nasce com um problema, filho de Betseba. E ele se levanta, lava-se, unge a sua cabeça e vai comer. Alguém falando assim, Davi, mas meu rei, antigamente o senhor fazia isso, agora a criança morre, o senhor tem essa atitude? Ele disse assim, enquanto a criança vivia, eu tinha uma esperança. Mas agora morta a criança, não é ela que vem a mim, sou eu que vou a ela. Olha que palavra linda. A unção sobre a vida de Davi pôs fim a um luto. E eu dou uma palavra profética na minha e na sua casa hoje. Os nossos enterros precisam acontecer. E nós temos que se livrar das velhas coisas que nos prendem até hoje. Hoje é fim de ciclo e início de outro. Eu posso ouvir um glória a Deus dessa igreja? Isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a unção tinha propósitos especiais. Ela ungia objetos. Eu tinha todos os versículos, mas nós vamos pular.
ela ungia sacerdotes, ela ungia profeta e ela ungia reis. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vem Jesus, e o seu nome é o Cristo, e o nome Cristo significa ungido. Então Jesus é a própria unção. Jesus é o ungido de Deus. E esse versículo eu preciso que a gente leia junto, porque está no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18. E ele diz assim, Lucas 4, 18, falando sobre o Cristo ungido, o versículo, ele nos fala o seguinte, chegou? Chegou nada, chegou. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Olha a unção com propósito. Para que nós vamos ter unção se não há propósito na nossa vida? Para que o óleo será derramado se o óleo pode ser derramado e nós não usamos esse óleo? E óleo que não é usado, ele fica ranço. Porque o Espírito do Senhor me ungiu. Pode voltar ao 17, faz favor. Volta ao 17. O que eu pedi, filho? 18. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Olha o versículo 19, que poderoso que Ele é. E proclamar o ano da graça do Senhor. Então o Cristo é ungido e a unção do Cristo está sobre a igreja hoje em nome do Cordeiro. Pelo poder do Espírito Santo. A unção na nossa vida, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz assim o texto para que a gente possa entender como que a unção do Cristo passa para a nossa vida hoje nesta igreja. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Ele nos ungiu. Olha lá. Ora, é Deus que faz que nós e vocês, eu e você, permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. E eu pergunto, você está firme em Cristo? É Deus que faz com que você fique firme em Cristo. E as pessoas que às vezes desistem da fé, desistem da presença de Deus, elas não estão firmes em Cristo. Deus não fez com que elas ficassem firmes em Cristo. Fez. Mas é que nós vamos permitindo que o óleo vai ficando vencido e velho na nossa vida. E nós nos acostumamos com uma vida de crente, uma vida de servo, uma vida de santo, uma vida comum. E nós não podemos viver mais o comum, nós temos que viver o sobrenatural. E o versículo 22 diz assim, e nos ungiu e nos selou como sua propriedade. E pôs o Espírito em nossos corações, como garantia do que há por vir. Irmãos, pode vir qualquer tipo de tempestade sobre a sua vida. Guarda isso, porque isso não aconteceu nem no primeiro e nem no segundo culto. Guarda isso. Pode vir qualquer tipo de tempestade sobre a sua vida. Ó, o Senhor nos selou como sua propriedade. Você é propriedade do Senhor, selado, carimbado. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso. E olha o que diz a Bíblia. E pôs o Espírito em nossos corações. O Espírito de Deus habita em nós como garantia do que há por vir. Pode ser que amanhã fique mais difícil, sim ou não? Mas o Senhor já garantiu a minha vitória. Pode ser que amanhã depois fique mais difícil, sim ou não?
mas o Senhor já garantiu a nossa vitória. Pode ser que daqui a 10 anos fique mais difícil, sim ou não? Mas o Senhor já garantiu a nossa vitória. Eu não vou me preocupar com o amanhã, porque o amanhã não me pertence. Mas o hoje, o Senhor está dizendo para mim e para você, esta palavra de fé. Ele coloca o Espírito em nossas vidas como garantia daquilo que há de vir. E eu sou propriedade dele, e como propriedade dele, eu estou guardado, protegido, abençoado. Você pode dar um glória a Deus? Jorge Linhares conta um dia, pastor da igreja batista Getsemane, ele conta que ele estava andando numa estrada e ele viu uns pés de laranja com laranjas maduras e carregadas. E ele para a sua caminhonete e ele passa a cerca, ele com o seu motorista. E eles vão nos pés de laranjas maduras e carregadas. E eles tiram as laranjas do pé e começam a descascar aquelas laranjas e chupar no pé. Quem gosta de uma aventura dessa? Desde que o pé de laranja fosse seu, né? Quando eles estão lá chupando uns 4, 5 laranjas e as cascas no chão, quem que chega? O dono do sítio. O dono do pé de laranja. E ele fala assim para eles dois: está boas as laranjas? Boas. Vocês sabiam que essas laranjas têm dono? Elas têm dono? E o dono dessas laranjas sou eu? Aí ele disse que ele ficou com uma vergonha. E ele quis pagar as laranjas que eles já tinham chupado. E o dono falou assim: quando vocês viram a cerca, vocês não perceberam que alguém plantou essas laranjas? Que alguém adubou essas laranjas? Que alguém passa veneno nesses pés? E vocês simplesmente, porque estão querendo se refrescar, e eu vejo que vocês são pessoas de bem, acho que eu não sei, mas se eu estou junto, e o motorista fala assim, ele é pastor, eu vou dar um pisão no pé desse motorista. E ele fica todo desenchavido, ele quer pagar, ele fala assim, não, eu não vou cobrar. Mas se vocês me pedissem, eu daria. Elas são muitas, tem muitos pés aqui de laranjas. Mas nenhuma está jogada ou perdida, todas são negociadas e são bem cuidadas. A cerca diz que tem uma proteção. Eu sou o dono dos pés de laranja. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Podemos ser muitos pés de laranja. Uns mais carregados, outros menos. Uns com fungo, outros com uma broca no pé, porque dá broca em pé de laranja. Mas uma coisa é certa, o Senhor está cuidando de nós. Ele é o nosso dono. E o Senhor coloca uma cerca em volta de nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? E qual é a cerca? Eu darei ordem aos meus anjos para que os seus pés não tropecem com pedra, em nenhuma pedra. Irmãos, você é propriedade do Senhor, você é selado pelo Senhor, o Espírito Santo habita em você, você tem a unção de Jesus sobre a sua vida. Quem crê vai dando graças a Deus aonde você está. E em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo que está escrevendo, ele também fala da unção. É a unção que Pedro fala no 1 Pedro 2,9, é uma unção para capacitação. E ele diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora nós somos um povo de Deus. Aleluia! Você pode dar um glória no
seu lugar, não haviam recebido misericórdia, mas agora recebemos misericórdia. E eu pulo para o capítulo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda a autoridade constituída entre homens, seja rei como autoridade suprema, sejam governantes como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Eu quero dizer para você, a unção sobre a sua vida faz toda a diferença no mundo que a gente vive. Olha quem a igreja é. Por isso que a gente não pode deixar nenhum boca mole e ficar falando mal da igreja de Jesus Cristo, mal do reino de Deus. Mas também a gente não precisa entrar em todas as divididas que aparecem, sabe por quê? Porque não é só com as palavras que nós mostramos que nós servimos, nós mostramos com trabalho e com obras, e o nosso trabalho e as nossas obras silenciam os acusadores, e eu profetizo da sua vida, olha o que você é. Vai lá, Joãozinho, Luizinho, coloca para mim aí, é o 2 Pedro 2:9. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você é tudo isso, porque a unção do Senhor capacita você para estas coisas. Irmãos, a unção, e eu vou ter que terminar, ela elimina a fricção, sim ou não? E às vezes tem pessoas que vivem se chocando. Eu vou dizer uma coisa para você, se você arruma confusão em qualquer lugar que você está, não é porque você atrai confusão, não, você é a confusão. É verdade. O problema não está na situação, o problema está em você, está em mim. Arruma confusão, vai no lugar, arruma confusão, vai no outro, arruma confusão, vai todo lugar. Será que todo mundo é ruim? Não é que você é ruim também, não. Está faltando óleo aí, meu irmão. Está faltando óleo sobre a sua vida. Porque quando tem óleo, há movimento com facilidade. Antigamente, e até hoje, assim, onde se cria ovelhas, a ovelha, o carneiro, eles, quando ficam nervosos, eles dão cabeçadas, um com o outro. Alguns batem a cabeça nas pedras, outros batem a cabeça nas tábuas, nos espinhos, nos tocos. E quando ele não tem com quem bater a cabeça, ele bate a cabeça com ele mesmo. Então o pastor da ovelha pega a ovelha, coloca no colo dele, pega óleo e derrama o óleo sobre a cabeça da ovelha. E ele começa a passar a mão na cabeça daquela ovelha e passa a mão nos ouvidos daquela ovelha e enche o ouvido e a cabeça da ovelha de óleo. Por que ele faz isso? Primeiro, porque as larvas deslizam. As moscas não conseguem botar os seus ovos. E ele não fica louco, porque há unção sobre a vida dele. Segundo, mesmo que ele vá bater uma cabeça, enquanto os ovos não são colocados para fora, não tem mais poder de aderência. Elas escorregam e não machucam. E Davi fala assim: Senhor, derrama o óleo sobre a minha cabeça. Unge a minha cabeça com óleo, porque o meu cálice transborda. Deixa Deus derramar óleo fresco sobre a sua cabeça, irmãos. Nós vamos encerrar 2019 cheios do Espírito Santo. Vamos entrar 2020 cheios do Espírito Santo. E olha que Davi fala, no Salmo 92, e eu termino, versículo 10. Davi, ele está nos dizendo alguma coisa muito interessante aqui.
Ele fala que nós somos fortes. Tu aumentaste a minha força, como a do boi selvagem. Nesta noite, os enfraquecidos serão fortalecidos. Eu libero sobre a sua vida uma unção de boi selvagem. Forte. Quem é o forte aqui? Levanta a sua mão. Quem sente-se fortalecido vai dando glória a Deus. E Davi fala assim, ó: e derramaste sobre mim óleo novo. Igreja, nós não podemos estar com óleos vencidos na nossa vida. Nós não podemos estar com óleo velho em nossa vida. Porque o óleo velho, ele vai trazer dificuldades para nós. Quem é cozinheiro aqui, levanta a sua mão. Ou quem gosta de mexer com cozinha. Ah lá, os cozinheiros têm cozinha. Aí, ó. Thelma, você vende salgados. Se você fritar 30 vezes o salgado no mesmo óleo, fica bom? Não. Por que não fica bom? Porque ele já sofreu, ele já resfriou, já esquentou, já passou por todos os tipos de temperatura. Ele vai ficar sujo. Por mais que você coe, o certo seria sempre estar trocando óleo, sim ou não? Irmãos, tem crente vivendo com a unção de 30 anos. Tem crente vivendo com a unção. Não, porque no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, pastor, o senhor tem que ver, era o famoso reteté. E hoje, o que você é? O busca-pé? A unção tem que ser renovada na nossa vida todos os dias. Tem pessoas que não podem nem saber muito, porque se ela sabe muito, ela acaba prejudicando até a vida dela. Se ela começa a ter muito conhecimento bíblico, tem pessoas, não é porque eu não estou pregando contra, estou pregando a favor. Mas o conhecimento faz com que ela fique muito cético, muito técnico, muito querendo saber porque o 2 e 2 é 4, não existe isso na fé, irmãos. Vai falar para Gedeão enfrentar 120 mil com 300 homens. Ele começa com 32 mil e para com 300. E Deus fala assim, agora está bom, agora não é muito, agora dá para rir. Meu Deus, vai falar para Davi, as crianças estão ensinando Davi lá embaixo de Golias, vai falar para Davi, quando tem que enfrentar Golias, que o gigante ia matá-lo porque ele era muito mais forte. Davi não estava focado naquilo que o gigante podia fazer, Davi estava focado na unção nova que estava sobre a vida dele. Davi tinha força de boi selvagem e unção nova todo dia. Eu profetizo na sua vida, irmãos, haja força sobre você hoje e a unção nova sobre a sua vida.